Hoje vamos ter a honra de entrevistar o professor Eduardo Cavalcante, que é mestre em Direito e doutorando em Direito Público. E ensina aqui na FESP, como também na Universidade Federal da Paraíba, no IESP, em várias faculdades, porque ele é muito solicitado por conta exatamente da sua capacidade de ensino. E eu não poderia deixar de citar que a FESP é uma das faculdades, das poucas faculdades, que em todas as suas salas estão instalados data shows, ar-condicionado, câmeras de segurança. Então a FESP, além do seu conceito 4 dado pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura, oferece aos seus alunos todas essas coisas que eu falei. Professor Eduardo Cavalcante, o senhor como coordenador do curso de Direito aqui da FESP, eu queria que o senhor fizesse um conceito sobre a faculdade para o mundo, porque nós estamos na internet, que é o caminho para chegar em qualquer parte da Terra. Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade de estar concedendo essa entrevista, e eu gostaria de dizer, Neno, que aqui na FESP eu me sinto em casa. Me sinto em casa porque entrei aqui como professor de Direito Penal em 2006 e em 2009, completou agora exatamente 2 anos, eu fui convidado pelo nosso diretor a assumir a coordenação. Portanto, eu acumulo a função de coordenador e também de professor, porque eu não deixei de lecionar. Até porque eu sou professor, né, e estou coordenador. E aqui eu me sinto em casa, como eu falei, porque é uma faculdade que, apesar de ser nova neste ambiente acadêmico aqui no nosso estado da Paraíba, né, na nossa capital, é uma das faculdades mais novas, mas é uma instituição que vem crescendo muito, e tanto é assim que nós já recebemos 2 comissões do MEC, do Ministério da Educação, e em ambas as vistorias, né, as visitas, nós obtivemos conceito 4, que é o maior conceito das instituições privadas aqui no nosso estado. Privada e também pública, né? Também pública, exatamente. A instituição, ela contém um quadro de professores muito capacitados, todos possuem mestrado ou já estão concluindo o doutorado, e isso reflete na qualidade do ensino, né, e na satisfação dos nossos alunos. Então, por eu já ter uma vida institucional há alguns anos, eu posso afirmar, né, que esta faculdade, a FESP Faculdades, ela proporciona não só ao aluno, né, concluir seu curso de maneira mais do que satisfatória, mas como proporciona também ao professor crescer na carreira, né? Como nós tivemos aqui vários casos de professores que concluíram já o mestrado, que já estão fazendo o doutorado, estão concluindo, temos doutores também no nosso quadro já, né, formados. Enfim, a filosofia da instituição é primar pelo conhecimento e pela excelência do ensino. Muito obrigado pelo seu conceito, e eu queria que o senhor falasse sobre a cadeira que o senhor leciona aqui na FESP, que é o Direito Penal. Isso. Eu, desde a época de estudante, foi a disciplina que mais me atraiu dentre aquelas, né, que compõem o curso de Direito, né, a grade do curso de Direito. E fiz uma especialização e depois ingressei no mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. O mestrado, apesar de ser em Direito Público, eu foquei as disciplinas em Direito Penal, Criminologia, Processo Penal.
Portanto, é uma disciplina que eu tenho uma familiaridade muito grande, porque já leciono há alguns anos, e inclusive meu doutorado é também em Direito Penal, né? E é interessante que essa disciplina, ela talvez seja uma das disciplinas que mais chamem a atenção do aluno no início do curso, porque o aluno está sempre, né, sendo bombardeado por notícias envolvendo crimes de repercussão, e a própria questão da violência é algo que preocupa a todos, e o direito penal permite ao aluno entender como funciona a ciência penal, entender quais são os crimes, quais são as condutas proibidas, quais são as penas, e tentar compreender também o que o direito penal pode fazer para minimizar essa onda de violência que infelizmente assola o nosso país. É importante ressaltar também que o direito penal ele não é uma disciplina que procura o porquê, as causas da criminalidade. Isso aí a gente vai encontrar em criminologia. O direito penal é uma ciência dogmática, parte do dogma que é a lei. Me diga uma coisa, professor Eduardo. O Código Penal, Certo. ele é datado de quando? E se não já há necessidade de haver uma reformulação, uma atualização para os dias de hoje? Isso. O Código Penal nosso, ele é de 1940 e evidentemente que ao longo desses anos todos ele sofreu algumas alterações, mas posso dizer com tranquilidade que é um código superado, arcaico e que precisa de uma renovação. Tivemos em 1984 uma reformulação da parte geral do código, mas a parte especial do código, que comporta os crimes em espécie, né, iniciando em homicídio e depois os crimes, aí vem os crimes contra a vida, os crimes contra a honra, os crimes contra a pessoa de certa forma, depois os crimes contra o patrimônio, enfim. Muitos desses crimes já estão, digamos assim, ultrapassados. Basta dar um exemplo que no nosso Código Penal ele ainda traz um crime que é o crime de perturbação de enterro. O sujeito que entra no funeral, no velório e age intencionalmente com o fim de perturbar. O Código taxa essa conduta como sendo criminosa. E aí se pergunta, há motivos ainda para considerar uma conduta dessa como criminosa? Será que não existe um outro ramo do direito que possa cuidar de uma situação como essa? Um direito administrativo, uma multa, um direito civil, uma indenização? Enfim, isso tudo faz parte, e é uma coisa que eu sempre jogo para os alunos, do princípio da intervenção mínima do direito penal. O direito penal não deve se preocupar com questões que podem ser resolvidas por outras disciplinas, né? Ao direito penal apenas as agressões mais graves, aos bens jurídicos mais caros da sociedade. Enfim, então o Código precisa de uma reformulação, existem projetos tramitando, mas não se sabe quando isso será aprovado. Basta dar o exemplo do Código Civil atual, que passou 25 anos em tramitação, né? Então, há necessidade realmente de uma reformulação. Eu acho até que o senhor também faz parte da OAB, né? Sim, a Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Tem fomentado os nossos parlamentares a fazer essas atualizações, né? Sim, sim. E como o senhor falou em perturbação de funeral, Sim. eu me lembrei que no enterro do meu pai, entrou um gaiato lá e tirou um broche que estava na gravata dele. Não tinha valor nenhum, era só decorativo. Mas o ele fez com a tirou intenção de tumultuar. E correu, lógico. Não é? Isso tipifica um crime ainda, né, previsto na nossa legislação. E eu não sabia. Pois é. Eu não tinha corrido atrás. Feito uma ocorrência na polícia, isso seria investigado. Agora é de se perguntar, as nossas cadeias, os nossos presídios, né, as penitenciárias estão abarrotadas, não tem lugar para todo mundo. Então é uma hora de reformular o direito penal e de pensar. O direito penal, antes de ser um direito de punir, é um direito de liberdade. É um direito que confere ao cidadão a oportunidade de exercer a sua defesa de forma ampla e de evitar a atuação punitiva do Estado.
Agora, só as condutas mais graves realmente é que devem fazer parte do direito penal e não condutas, como se diz, de bagatelas, né? Essas devem ficar por fora, exatamente. Tem inclusive necessidade do Estado de cuidar dos apenados que já cumpriram a pena e ainda estão presos porque não têm um advogado a defendê-los, não é verdade? É um grande problema. A superlotação carcerária ela é reflexo de vários fatores. Dentre eles, as pessoas que já cumpriram sua pena, mas que se encontram ainda encarceradas. Isso é um absurdo, isso é uma violação à dignidade humana, isso é uma violação à Constituição Federal. E o grande problema é que talvez 90% ou mais até da população carcerária é composta por pessoas carentes. E essas pessoas carentes não têm condições de bancar um advogado particular. Então, se socorre de quê? Da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública ineficiente, né? Por conta da falta de quantidade de defensores. Exato. E só para citar um exemplo, a Defensoria Pública aqui no estado da Paraíba passou quase um ano em greve. Isso é inconcebível. O pleito deles é compreensível. Eles querem melhoria salarial, é justo. Agora o Estado precisa se preocupar com a defensoria, estruturar melhor as defensorias públicas fisicamente, né? Pagar melhor os defensores, né? Porque aí talvez nós tenhamos uma prestação de serviços jurídicos à população carente satisfatória, né? Então, lembrando também que aquele que ficou preso mais do que o tempo da condenação tem direito a uma indenização, porque é exatamente uma hipótese de erro e de indenização, né? Enfim, então, Neno Rabelo, esse panorama de direito penal, que é uma disciplina, né, que eu leciono aqui, é muito explorado, não só por mim, mas por outros professores que nós temos, e acredito que essa nossa conversa já tenha surtido algum efeito para quem está assistindo e que desperte também o interesse numa disciplina tão bela que é a do direito penal. Professor Eduardo Cavalcante, muito obrigado pela honra que o senhor deu à FESP de ser entrevistado e dar um recado, dar uma opinião sobre ela e também dar alguns ensinamentos do direito penal que o senhor leciona também aonde vai. Eu que agradeço, estamos aí disponíveis, né, futuras conversas, entrevistas. Muito obrigado também. Obrigado.